Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém, Fiat. Vamos continuar os estudos na Divina Vontade, as meditações. Nós vamos meditar o volume 16, trecho do dia 18 de julho de 1923, sobre a concepção do Verbo Eterno. Estava a pensar no ato no qual o Verbo Eterno desceu do céu e ficou concebido no seio da Imaculada Rainha. E meu sempre amável Jesus, desde dentro de meu interior, puxou um braço, me cercou o pescoço e em meu interior me dizia: minha querida filha, se a concepção da minha Mãe Celestial foi prodigiosa e foi concebida no mar que saiu das 3 divinas pessoas, minha concepção não foi no mar que saiu de nós, mas no grande mar que residia em nós.
nossa própria divindade que descia no seio virginal dessa Virgem e fiquei concebido. É minha querida filha, se a concepção da minha Mãe Celestial foi prodigiosa, né, o nascimento de Nossa Senhora, se a concepção da minha Mãe Celestial foi prodigiosa e foi concebida no mar, que saiu das três divinas pessoas, então quando Nossa Senhora foi concebida, né, foi um grande prodígio da vontade divina, né, que ela foi concebida no ventre da mãe dela, de Ana, né, filha de Ana e São Joaquim. Então foi um prodígio da divina vontade que lançou sobre ela mares de amor, de poder e de sabedoria, né? Foi concebida nesse mar, né, da saída dessas três divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele fala, agora minha concepção, Jesus, o Verbo, minha concepção não foi no mar que saiu de nós, não foi fora de nós, né? Mas no grande mar que residia em nós, em nós. Nossa própria divindade. Uau, meu Deus. Nossa própria divindade que descia no seio virginal dessa Virgem. Então a concepção de Jesus é a concepção da divina vontade. É a concepção da divina vontade. Ela concebeu a divina vontade. Jesus representa a divina vontade encarnada, né? Nossa própria divindade, que descia no seio virginal dessa Virgem. É porque a Nossa Senhora concebida no ventre, ela é uma criatura feita por Deus, que recebeu dele, né, tudo, né, mares de poder, de sabedoria, de amor, recebeu dele todas as graças, né, e foi preparada desde o ventre, imaculada, né, preservada da mancha original, tudo obra da divina vontade que fez isso, esse milagre da Imaculada Conceição. E Jesus é Deus, é o próprio Deus que desceu, onde a divina vontade sai dele, é o plano dele e reina nele, né? Dentro dele. Então, é o próprio Deus que veio, o próprio Deus que desceu. É muito grande, né? É muito grande o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo é a coisa mais linda que existe, né? A coisa mais prodigiosa, mais maravilhosa que existe, que é o Verbo, que é o próprio, porque é o próprio Deus. Imagina isso, uma criatura, gente, conceber Deus dentro do seu seio, né? É muito incrível, é muito incrível. A concepção do Verbo, né? A descida do Verbo no seio da Virgem Maria. Então, a nossa própria divindade que descia no seio virginal dessa Virgem e fiquei concebido. É verdade que se diz que o Verbo foi concebido, mas meu Pai Celestial e o Espírito Santo eram inseparáveis de mim. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É as três pessoas. É as três pessoas que desceram. Eles são inseparáveis. É verdade que eu tive a parte atuante, porque ele é o Verbo, né? O Filho assumiu, né? Assumiu, né? Se fazer homem, né? Assumir a figura humana e representá-los como aqueles que vai fazer as vezes deles assim aparente, né? Que vai ser a imagem da Trindade ali, né? Que vai ser a imagem assim, a parte, vamos dizer assim, humanizada, né? Transformada ali. Mas a Trindade está junto, é só que Jesus, ele era quem ia comunicar Deus. Ele é o Verbo que dá a linguagem, que vai narrar, que vai mostrar, que vai revelar o Pai, né? Então é verdade que eu tive a parte atuante, mas eles a tiveram concorrente, ou seja, eles estavam juntos em todas as ações de Jesus, inseparáveis. Os três estavam em comum, não tinha uma coisa assim que era só Jesus atuando e que o Pai não concordava, o Espírito não concordava. Não existia isso, porque eles têm a mesma vontade, e a vontade deles é uma só vontade, todos ali têm igualdade, né? Todos concordam entre si, estão todos unidos no mesmo plano de amor, né? Então, eles são inseparáveis, inseparáveis. Imagine dois refletores, que um reflita no outro, o mesmo sujeito.
esses sujeitos são três. Então, dois refletores que um reflita no outro o mesmo sujeito. Esses sujeitos são três. O do meio toma a parte obrante, que é Jesus. O Filho toma a parte obrante, sofredor, suplicante. Os outros dois estão juntos, concorrem e são espectadores. Incrível, né? Jesus toma a parte atuante, né? Falante e obrante, e eles tomam a parte concorrente, espectadores, unidos, juntos. Então eu poderia dizer que um dos dois refletores era a Trindade Sacrossanta. Incrível, muito bonito, né? É muito incrível. Então eles estão por trás de tudo, estão juntos em tudo. Em todos os momentos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em cada ato da vida de Jesus. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É muito grande isso, né? E teve momentos que foi mostrado, né, que o Espírito Santo ele se manifestou em formas de pomba, né, para simbolizá-lo, né? O Pai falou: esse é meu filho amado, qual foi o meu agrado. Então eles estavam sempre juntos, né, unidos. Tem uma parte também da transfiguração de Jesus que é muito forte, né? Que foi para confirmar ali também, para mostrar para os três apóstolos que seriam testemunhas, né, dessa divindade de Jesus, testemunhar a verdade disso, de que Jesus é Deus, né? Então é muito grande isso, muito grande. Então tudo tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que, assim como em Nossa Senhora foi concebido o Verbo, e esse veio até nós, o Cristo. Esse verbo, essa palavra, que é a palavra, quer ser concebida dentro de nós. Jesus quer outras mães, né, que tenha a palavra, que a palavra dele, que é ele mesmo, esteja em nós, vivendo em nós. Mas não é só Jesus que vem, porque a palavra não está sem o Espírito Santo e sem Deus. Não é porque a palavra é como se fosse uma coisa separada, porque a palavra vai revelar o Pai, né? E o efeito dessa palavra é gerar amor, que é o Espírito Santo. Então não tem como não ter os três, entende? Não tem como não ter o poder, a sabedoria e o amor juntos, porque a palavra gera isso. A palavra manifestada em nós revela essa força poderosa de Deus, e o amor que produz em nós o conhecimento dessa verdade e pôr essa verdade em prática é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vem nos ensinar, nos recordar do que Jesus fala, né? Nos ensinar a colocar essas palavras em prática. Nos explica, né? É o Espírito Santo que desce e é ele que faz a gente compreender o texto, né? O que está sendo falado. E o que Jesus está falando revela o pensamento do Pai, o plano de amor do Pai. Então, cada um tem são uma só pessoa, porque estão unidos à mesma vontade, mas é interessante, né? Todos eles têm uma função específica, né? Se a gente for ver assim, né? Uma atuação específica, né? Porque Jesus, ele revela o Pai. Ele é quem dá voz, o verbo, quem age, né? Quem revela o pensamento do Pai. E tudo isso é o pensamento do Pai, é o conhecimento de Deus que nós estamos tendo. O plano de Deus, né? Por meio da palavra. Por meio de todas as palavras que Jesus nos deixou. Por meio da Bíblia, por meio das Sagradas Escrituras, por meio de todos os livros, dos místicos, que todos os depósitos que Jesus fez na igreja, todos os ensinamentos deixados pelos santos doutores da igreja, todo o ensinamento deixado no catecismo, no magistério, tudo que Jesus colocou na igreja é Ele próprio nos explicando o Pai, nos ensinando sobre Deus, nos revelando o conhecimento de Deus. E quem ajuda a gente a entender, por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo para entender o que nós lemos. Quando a gente vai ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo para nos ajudar a entender o que está escrito, a essência, é penetrar naqueles escritos para que não seja uma leitura superficial e que a gente não saia realmente
entendendo verdadeiramente o sentido, o que Jesus realmente quer dizer. Porque não quer que a gente fique na superficialidade, entenda as coisas assim, mas de um jeito lógico, sem realmente um entendimento verdadeiro, sem a compreensão verdadeira. Então o Espírito Santo vem em socorro à nossa fraqueza, que é a nossa lerdeza para entender as coisas, a nossa dificuldade, que às vezes o que nos dificulta é o ser racional demais, que quer entender as coisas de um jeito superficial, né? Então o Espírito Santo vem em socorro às nossas fraquezas, vem em socorro à nossa pessoa, nos dá a graça, o entendimento, mas tem que ter disposição, ter que se aproximar com fé, com vontade de conhecer a verdade, com desejo de conhecer a verdade, sem ter no coração sentimentos assim já. Isso eu não concordo. Essa parte aqui eu até gosto, essa aqui não. E dessa pessoa que fala, faz essa seleção, que lá no fundo ela tem um pensamento próprio, uma ideia fixa já de algo que ela pensa, e ela vê que a palavra de Deus discorda dela, dos pensamentos dela, que não são exatamente o que está na palavra de Deus, que está nos escritos, mas ela não abre mão, né? Ela quer os pensamentos dela. Então é uma pessoa que não está realmente vivendo mesmo, regida pelo Espírito Santo. Ela está com o espírito humano, ela está buscando a si mesma, ela busca só coisas que confirmam o que ela quer. Quantas pessoas dizem, né, que está lendo e está sendo instruídas pelo Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. E muitas das vezes unidas à sua própria vontade humana, que tem uma paixão e não desapega dela, está unida à própria vontade diabólica também, o próprio demônio também. E ela, por quê? Porque aquela pessoa vive num pecado, vive em algo que Deus condena, que a palavra de Deus é muito clara, vai contra os mandamentos de Deus, vai contra a lei de Deus, a vontade de Deus, e a pessoa vai e interpreta a Bíblia a seu favor, dizendo que Deus concorda com o que ela vive, porque ela não quer abandonar o seu pecado, né? Então, ela não está ouvindo o Espírito Santo, ela está ouvindo o Espírito das trevas. É esse espírito que ela chama, por quê? Porque no coração dela, ela já tem, né? Ela já tem esse pensamento, né? Ela já tem esse pensamento fixo, né? Não, a Bíblia tem que concordar comigo, não tem como, está fora de contexto. É uma questão de contexto. Então, ela inventa umas palavras, umas desculpas de contexto, de época, de tradução. Pega a palavra de Deus, em vez de dela se conformar a essa palavra, dela pegar a vida dela e confirmar e concordar com aquela palavra e falar, nossa, isso na minha vida tem que mudar, isso aqui eu tenho que renunciar. Não. Como ela sabe que aquilo vai ser uma luz mas uma luz que ela não quer, uma luz que vai mostrar a escuridão dela, ela quer transformar aquela realidade ao seu favor. Transformar aquela realidade ao seu favor. Isso é o demônio que ensina. Ela quer transformar aquela realidade ao seu favor e defender. Não, não é isso que está escrito, não é bem isso. Temos que entender a época que foi escrito, o contexto que foi escrito, né? E colocando defeito na tradução, né? Porque ela quer o que cabe no ego dela, quer o que cabe no ego dela, quer defender a paixão dela e usa a palavra de Deus para confirmar o pecado dela, porque ela não quer a vida dela moldar aos moldes da palavra de Deus, mas ela quer que a palavra seja moldada para caber dentro dela, mas dentro do que ela quer viver, das paixões dela, que confirma as idolatrias dela. Isso Deus vomita, Deus rejeita, isso é odioso aos olhos de Deus, né? Porque a pessoa está totalmente, né, pegando o que lhe convém, querendo o que convém. Então, o Deus dela é ela mesma e as suas ideologias. Isso é horrível. A palavra de Deus, a gente tem que chegar com humildade e deixar toda a soberba cair por terra, né? Todo o apego, tudo aquilo que não é de Deus. Jogar fora tudo o que não é de Deus, para que a palavra tenha vida em nós e o Espírito Santo não habita na impureza. Então tem que ter pureza de intenção, de mudança, que quando você busca a palavra de Deus, você está lendo, mas com o desejo de viver aquilo que está sendo falado ali. Você está com a intenção pura de buscar a Deus, está buscando com fé, com o desejo de que a sua vida seja conforme aquela palavra. Então o Espírito Santo pode vir e falar com você, porque você vai ouvir, porque o Espírito Santo vai te acordar, às vezes, com a realidade
e te lembrar também, porque trabalha na nossa memória. E vai nos recordar de coisas que tem que mudar. Olha o que Jesus está ensinando aqui sobre o perdão. Lembra que tem aquela pessoa lá, aquela situação lá que você precisa resolver? Ele vai te lembrar de dependências, de coisas que precisam ser mudadas, de coisas que estão desordenadas. Então, a palavra de Deus também pode te fazer te levar a conhecer a si mesmo. E esse conhecimento de si mesmo, você pode encontrar coisas ruins, né? Situações que estão em desordem, mas isso é luz. É uma luz que está sendo jogada ali porque você se abriu para ouvir a vontade de Deus. Então a vontade de Deus foi manifestada, te mostrando uma situação que tem que ser corrigida. Então o Espírito Santo faz isso, o Espírito Santo não passa a mão na sua cabeça e te adula dizendo que você é linda, que está tudo bem, que entende a sua opinião, que tudo bem você pensar do seu jeito, seja você mesma. Nunca o Espírito Santo vai falar isso. Isso não é o Espírito Santo, isso é o espírito humano, do amor próprio que a pessoa ouve na sua mente, que quer se justificar, usando até a palavra de Deus. Ao contrário, muitas vezes você vai fazer o contraste da sua vida com a vida de Jesus e vai ver muita diferença. Vai ver que Jesus é manso e humilde, que ele perdoa. Vai ver coisas nas atitudes de Jesus que você vai ver, nossa, na minha vida tá diferente de Jesus. Eu tô tendo esse vício, eu tô tendo esse apego ao material e Jesus não era assim. Isso é importante, já é o Espírito Santo na sua consciência, te levando a uma maturidade, de você viver já aqui na Terra um processo de purificação, que é para você abandonar aquelas realidades de pecado, de miséria, de apego, para confirmar a sua vida com aquela palavra, para que as duas coisas estejam concorrentes, sabe, juntas. Não seja uma coisa diferente, o que você lê com o que você vive. E quando você vê que o que você está aprendendo de Deus é diferente do que o que você vive, porque você não está vivendo ainda conforme aquilo que está sendo falado, já é também uma luz só de você perceber essa diferença. Já é uma luz não para você desistir e falar, não é para mim, não é para mim, eu sou horrível, sou pecador demais, eu sou diferente demais, eu não posso viver isso. Não é isso, que isso aí é um mal, que quer que você desista mesmo, é ouvir a si próprio que ficou difícil, o ser humano quer fugir, entendeu? O trem pegou, ficou feio, enquanto tá fácil, o ser humano quer ir. Na hora que fica difícil, ele quer fugir, não. É o contrário. É aí que ele quer, porque aqui na terra é renunciar a si mesmo, e não é fácil. Essa é a cruz. A cruz que Jesus falou, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz. Então, é a cruz de renunciar a si mesmo. Que quando você tem que cortar uma situação de pecado, de vício, você sente na hora uma cruz, porque às vezes a sua carne ainda vai querer aquela situação, mas a palavra de Deus está muito clara para você. Você sabe que não é a vontade de Deus, que isso vai contra a vontade de Deus. Então, aí é a sua cruz. Renunciar a si mesmo. Sentindo muitas das vezes o peso da carne, mas aí você precisa pedir o Espírito Santo para te dar força. Vem socorro a minha falta de fé. Vem socorro a minha fraqueza, Espírito Santo. Me ajuda a ser fiel. Aí a pessoa precisa clamar por Deus e Deus vai ajudar com a graça, porque ninguém consegue nada sem a graça, ninguém consegue entender a palavra de Deus sem a luz do Espírito Santo. Então todos os três estão unidos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você medita a palavra de Deus, estão unidos. Então, eles vêm viver em você quando você quer viver na vontade dele. Quando você quer viver unicamente por ele, né? Quando você quer morrer para sua vontade humana e viver na vontade de Deus. Assim como Nossa Senhora, o Deus desceu, ele desce em você também. Ele quer habitar em você também, em qualquer pessoa. E não pense que isso é ridículo que eu estou falando. Ah, mas você está comparando a gente com Nossa Senhora, né? Olha Nossa Senhora. Não, mas aí é que tá. A Nossa Senhora não quer que você veja ela assim. A Nossa Senhora quer que você veja, olha filha, olha o que eu vivo. Eu quero outras filhas também, outros filhos também que vivam assim também, imaculados. A palavra de Deus quer também te tornar a pessoa imaculada. Porque o que foi a mácula do homem? A mácula do homem foi que ao cair, ao fazer a sua vontade, né, e não fazer a vontade de Deus, quando Adão caiu, ele fez a sua vontade. E o homem começou a ver Deus totalmente diferente, uma desconfiança de Deus terrível, uma dúvida de Deus terrível, uma dúvida do amor de Deus, por isso ele se escondeu, né?
e não assumir a responsabilidade por nada também, por isso que ele jogou a culpa no outro. Então, o homem caiu num abismo de desconfiança, de não conhecer a Deus, de ver maldade em Deus, em ver Deus, não acreditar mais no amor de Deus, não conseguir olhar nos olhos de Deus, não conseguir se aproximar, ver Deus distante. Então, a palavra de Deus nos traz mais próximos, traz Ele próprio que desce e vem viver em nós. Então, o que Ele quer é essa união conosco. E quando nós fomos feitos para ser imaculados também, que é justamente ter a vontade dele reinando em nós, ter essa palavra viva em nós, que nos torna também imaculados, irrepreensíveis, né? Que nos tornam também pessoas puras, purificadas, porque nos dá os pensamentos corretos, que Deus, porque nos enche de Deus, dos pensamentos de Deus, e nos tira os nossos pensamentos humanos errados, egoístas e de pecado. Então, todos os seres humanos foram criados para serem assim. Quando foi feito Jesus e Maria, né? Quando os dois foram feitos, bom, Jesus ele não foi criado, né? Jesus é Deus. Mas quando ele foi na mente, né? Quando foi pensado todo o mistério da Imaculada Conceição e da encarnação do Verbo, então quando foi pensado eles, mas foi pensado um povo para eles também. Assim como eles sendo puros, né? Jesus sendo Deus e é puro, é santo, né? E Nossa Senhora sendo a criatura que foi criada por Deus, mas que foi criada pura, santa, imaculada. Os seres humanos também foram feitos assim também, para serem puros, imaculados, sem essa mancha, sem esse pecado, sem essa corrupção, sem essa concupiscência, sem essa maldade, sem esse sentimento errado diante de Deus, esse sentimento de desconfiança. Então, quando nós damos a nossa vontade humana para viver na vontade divina e vamos lendo esses escritos do livro do céu, todos os escritos, né, a Bíblia, tudo que o Senhor nos deixou, e vamos, né, moldando a nossa vida, ao molde dessa palavra, deixando essa palavra encarnar em nós, vir também encarnar em nós. Acontece esse mesmo mistério também, a Trindade vem viver em nós, porque quando o homem foi feito já para a Trindade habitar. Todo ser humano foi feito para a Trindade habitar. Então, Jesus e Maria representa isso, o novo Adão e a nova Eva, que é o ser humano como ele foi feito. Então, neles nós vemos um modelo do que nós fomos feitos para ser. Então, é assim que nós temos que olhar para eles. Não como eles são uma coisa totalmente diferente de nós outras, uns bichos, uma coisa selvagem e diferente. Se nós ficamos como selvagens, é por estarmos fazendo a vontade humana, está no pecado. Mas quando o homem se volta para Deus, né, e morre para si mesmo, para a sua vontade humana, e volta para a ordem, que é vivendo na divina vontade, ele se torna também cópias de Jesus, cópias de Nossa Senhora. Porque é um modelo, porque nós fomos feitos, pensados, como que modelados neles, como se fosse uma forma, né? E nós fomos colocados nessa forma para ser moldados neles. Então, eles são um exemplo perfeito do que nós fomos feitos para ser. Todas as criaturas, mesmo nessa realidade em que nós caímos no pecado, passamos pela culpa original. Então, quando Jesus chama Luísa, né, ela representa cada pessoa. O que Jesus fez nela, ela fez em nome de todos. Ela é uma criatura que nasceu no pecado, que passou pela culpa original, pela mácula, desse germe, né, desconfiança de Deus. Mas voltou para a ordem, né? Através dela, Jesus depositou esses conhecimentos da divina vontade novamente, para que nós possamos, então, agora voltar também, fazer esse retorno, voltar para o nosso verdadeiro posto. E é ser, sim, puros e imaculados como Nossa Senhora. Também. Então, é muito grande isso. É muito grande isso. Não estamos acima dela. Ela é a rainha da divina vontade. Ela é a mãe do próprio Deus. Ela concebeu o próprio Deus mesmo encarnado em si, humanado em si, né? Na divina vontade e na carne mesmo, né? Vindo ao seio dela, nascendo dela, né? Sendo gestado por ela, sendo amamentado por ela, né? Cresceu aos cuidados dela, né? Ela recebeu esse grande presente, né? Que é o Verbo. Então, o que ela é, meu Deus do céu, nela foi depositada a redenção, né? O que ela é
Ele é a rainha, a primeira, né? A segundogênita, né? Depois de Jesus, abaixo de Jesus. E depois é ela, Nossa Senhora. Mas, a partir deles também, ele quer todas as criaturas também vivendo na mesma ordem, porque todos os seres humanos foram feitos para viver na divina vontade. Então é muito grande isso. E essa vida na divina vontade é o próprio é a própria Trindade vivendo em nós. Então é muito grande isso. E é aí que está interessante também, porque aqui fala que Jesus veio para fazer as vezes, né, dos três, como que ele foi a parte assim, que apareceu, né, que se encarnou, né, que revelou a Trindade, o Pai e o Espírito Santo, né? Jesus veio para manifestar, ser a comunicação, a parte comunicativa, o verbo, fazer os atos, né, de reparação e também de trazer a divina vontade, porque quando Jesus desceu no ventre de Nossa Senhora, está representando a divina vontade sendo de novo entregue, a divina vontade de novo, o dom da divina vontade reinando na terra de novo, em Nossa Senhora e em Jesus. Então está representando a divina vontade novamente descendo, né? E reinando, porque Jesus foi o novo Adão que reparou tudo o que ele não fez, o que nenhum de nós fizemos. Então, ele fez os atos na divina vontade, né? Então, é muito grande isso. Então, ele conquistou de novo o dom da divina vontade para cada um de nós. E depois escolheu a Luísa Picarreta para trazer o livro do céu, essas revelações, para ela escrever o livro do céu, né? E para ser a primeira sendo chamada depois para voltar à ordem. E depois dela, todos os que leriam e viveriam isso, né? Então é muito grande, é muito grande. O dom da divina vontade é para todos, 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 todos. Então é muito grande mesmo. Só que aí que é interessante que quando fala que Jesus era essa parte obrante, falante, né? E os outros espectadores, então Jesus quer hoje que nós sejamos essa parte obrante, atuante dele. Jesus quer que nós fazemos as vezes dele, porque quem vive na divina vontade se torna um outro Cristo, uma cópia de Jesus, que vai ser também falante e obrante, que vai também revelar aos outros os pensamentos de Deus, os atos de Deus, que vai falar, que vai ser narradora, que vai fazer essa parte obrante, que vai narrar tudo o que Deus fez na criação, com os olhos da divina vontade. Por quê? Porque vai ver com um plano. Não vai ver só assim, Deus é um Deus que criador de tudo, do céu e da terra, e criou todas as coisas, mas vê assim, ele lá no céu e a gente aqui não. É alguém que vai conhecer profundamente a Deus. Vai ter uma intimidade verdadeira com Deus, né? Como nós fomos criados para ter essa intimidade com Deus, para ter Ele dentro de nós, falando conosco e nos iluminando, até o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em tudo que nós fazemos, em nossos atos. Então, a pessoa que vive na divina vontade se torna outro Jesus. Jesus vive através dela. Tudo que ela faz é o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo nela. Mas ela é a casca agora, a humanidade, a parte que aparece, a parte que atua, como se os outros fossem concorrentes, porque estão juntos, estão nela. Ela não pode fazer nada, pensar nada, agir e fazer nenhum ato sem eles. É eles que fazem nela, não é ela que existe, não é ela com a vontade dela, com os pensamentos dela, não. É Deus vivendo nela, mas ele usa da humanidade. Então ele usa da nossa humanidade. Nós fazemos agora as vezes de Jesus, atuante, sendo essa pessoa que toma parte obrante, sofredora também, suplicante, que pede o reino da divina vontade, mas todos estão conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem vive na divina vontade abraça tudo. Então, assim como Jesus, na sua vida, abraçou tudo, porque ele vivia na divina vontade, Nossa Senhora também. Então, quem abraça tudo, o Pai, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que ele é Deus, né? Então, ele abraça tudo. Então, ele abraça todas as criaturas do primeiro até o último homem que existirá na terra. Jesus abraça todos, faz em nome de todos. Então, quem vive na divina vontade abraça tudo também, vive em nome de todos. Então,
Em cada ato está todo o céu com ela, todos os santos, todos os anjos, todas as criaturas do primeiro ao último homem da face da terra estão com ela, unidas com ela, né? Então ela abraça tudo, tudo que ela faz é universal. Repara do primeiro ao último homem, ela reza pelo primeiro até o último homem da face da terra. Aí você fala, como, Ruth, né? Como uma coisa dessa, a pessoa tem que ficar pensando em nomes, né? Pensando, contabilizando, nossa, quantas pessoas tem na face da terra? 8 bilhões? Então eu tenho que contar 8 bilhões de vezes? Não, ela abraça pela intenção, ela nem tem o alcance físico disso, porque nós não temos como ver isso. Nós nem sabemos quem estava no passado ou quem vai estar no futuro. Não precisa, mas a gente abraça, porque quem abraça em nós é Deus que vive em nós e abraça tudo. Nós abraçamos o plano e o desejo que nós temos de unir e fazer toda a vontade de Deus. E quando a pessoa faz qualquer ato com a intenção de fazer só a vontade de Deus e que o reino venha, ela está fazendo isso em nome de todos. Quando a pessoa faz as coisas só para agradar a Deus, na vontade de Deus, vivendo na divina vontade, ela está fazendo em nome de todos. Então você pode estar varrendo a sua casa, na simplicidade da sua humanidade, da sua vida, mas você sabe que você deseja fazer a vontade de Deus, o reino da divina vontade, que todas as criaturas vivam na divina vontade. Então você está fazendo bem universal para todos. E isso em qualquer ato. E o maior ato que Deus pede de nós é que nós sejamos esses narradores da vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Lendo esses escritos do Livro do Céu, da Valtorta, Mística Cidade de Deus, e todos os escritos que o Senhor nos dá, e falando disso para as pessoas, narrando o que Deus está fazendo na nossa vida, narrando essa presença de Deus, narrando essas verdades de Deus. Então, essa é a nossa parte obrante. Às vezes a gente sofre também, tomamos também a parte sofredora, porque você sente o peso da missão, como Jesus também, quando ele veio fazer a parte obrante na terra e falar de Deus, do Pai, e revelar quem ele era, e eles não acreditavam, falava que ele não era o Messias, que ele era um mentiroso, chamava ele de tudo qualquer coisa, até de demônio, humilhavam ele, né? E ele tomou toda essa parte sofredora, que foi os opróbrios, humilhações, confusões, a descrença. É muito triste você querer fazer um bem, ver a criatura desordenada, e ele estava vindo, Jesus veio para nos voltar, fazer a gente voltar, né, a essa ordem. Esse é o principal propósito da vinda de Jesus. Então ele veio para nos curar, para nos purificar, e ver os seres humanos pensando mal dele, as criaturas pensando mal dele, falando um monte de coisa, duvidando dele. Então você quer um bem, é desprezado, é rejeitado, é caluniado. Então Jesus também tomou essa parte sofredora, de ver o coração do homem, de ver a ruína do homem também, o estado que o homem estava, para um Deus que criou a gente e estava tão feliz, transbordando de amor nos criar, e se colocou em nós, depositou em nós tudo do melhor de si mesmo, né? Ele desceu até o homem, ele pôs a mão no homem e tirou de si para pôr no homem. Ele fez diferente. As outras coisas criadas da natureza, Deus falou, faça-se isso, faça-se aquilo. Então veio por causa de uma ordem da palavra de Deus. Mas quando ele fez o homem foi diferente. Não foi só a palavra, ele pôs a mão, ele tirou de dentro dele, ele se colocou dentro do homem. Ele fez o homem, passou um espaço para ele se colocar dentro. Então ele pensou no meio, né, onde ele pudesse caber. Então, quando ele fez o homem, foi com muito zelo, com muito cuidado, foi com muito estudo, foi com muito trabalho, com muito planejamento, porque ele pensou em um ser que ele pudesse entrar e habitar, que ele pudesse morar dentro, que ele pudesse pensar na pessoa. Então, uma cabeça para conter ele, um cérebro, neurônios, né, olhos para contemplar e ver e admirar sua obra, boca para falar da sua obra e evangelizar e comunicar, e ele conseguir desabafar em amor através da boca, desabafar amor através dos ouvidos, dos olhos, dos pensamentos, do coração, dos sentimentos, dos passos, dos movimentos, das mãos. Então nós somos criados para ser total extensão de Deus e desabafo dele. Então foi muito bem planejado. Então o homem é a coisa mais linda que Deus criou, é o sonho de Deus, é o auge desse plano, é a coroa desse plano, né?
a criação do homem. E quando Jesus veio e viu o homem totalmente fora disso, trouxe muito sofrimento. E ele veio para curar, para regenerar, para dar os remédios. Como o pelicano, a mamãe pelicana, né? Que tira o alimento do próprio coração. Ela é capaz de tirar da carne dela para dar para os filhos, fazer esse sacrifício. Então Jesus foi essa mamãe pelicana que tirou de si mesmo. Ele se deu a si mesmo, tirou da própria carne, do próprio sangue, né? Para se dar, e ainda perpetuou isso através da Eucaristia, para nunca deixar de alimentar ninguém, seja pela palavra, seja pelo seu corpo, pelo seu sangue, em todas as situações. Então Deus nos alimenta constantemente na criação, na redenção e na santificação. Os três fiat. E ele fica sofrendo, né, por o homem não entender. Então, aí a pessoa também sofre, sofremos também, né, assumimos a mesma situação, porque vamos falar de um bem e muitas pessoas não acreditam, não querem ler o livro do céu, não acreditam no que falamos, distorce o que falamos e fica falando que a gente é contra a igreja, e sem que a gente ama a igreja, assim que a gente não... Nossa Senhora, não vai contra nada aqui, essas verdades ao contrário. Só reafirmam tudo o que Jesus depositou, porque tudo foi a divina vontade que fez. Então, mas as pessoas distorcem e a gente sofre o peso também, né? De falar e ser ignorado, enfim. Tantas situações também, só assumimos também sobre nós, aceitando o sofrimento e unindo a Jesus. Então fazemos essas vezes hoje, suplicante, né? Para rezar pelas almas, pedir o reino, né? Pedir a graça para as pessoas entender, para as pessoas se interessar pela divina vontade, para as pessoas ouvirem com atenção esses áudios, essas partilhas e também virem também, serem tocadas também e quererem conhecer também, abrir mão de seus preconceitos, pré-julgamentos que tem em si, falar, não, eu quero isso também, eu quero viver isso também, entender que é o chamado universal para todo mundo. Então, aí a gente também assume, às vezes, aceitando as humilhações, as confusões, as dificuldades, também. Então, nos tornamos outro Cristo, né? Como era o Cristo, né? E vivendo a mesma coisa. Então, é muito incrível o que Jesus faz uma alma que vive na divina vontade, porque ele iguala ela a ele, fazendo ela participar da vida dele, totalmente junto. E ela não tá só ela e Jesus, ela tá ela e o Espírito Santo, né? E o Pai, né? E todo o plano, porque quem está na divina vontade abraça tudo e todos, né? Então, é muito grande, é muito grande. É muito grande esse mistério da encarnação do Verbo, de Jesus vir, de Jesus assumir cada pessoa nele. Todas as almas foram concebidas em Jesus também, né? Porque ele assumiu o plano. Então, o fiat da criação, o fiat da redenção, da santificação, todas concebidas no ato da concepção. É o plano, né, a divina vontade, né, acontecendo. Então, é muito grande isso. É muito grande esse mistério. Né? Então, através da encarnação do Verbo, representa também esse plano sendo dado de volta, porque Jesus ficou tudo suspenso, ficou tudo nele. Tudo nele. É pelos méritos de Cristo que nós temos acesso de novo ao conhecimento da divina vontade. Então, ele é a divina vontade encarnada no meio de nós. Então, é muito grande o que Jesus veio fazer, porque esse é o principal objetivo da redenção. Não é só salvar os homens, salvar era a parte medianeira, porque senão o homem também é condenado com o pecado, por causa do pecado original, com esse peso da condenação. Como ele iria se santificar se ele estava doente, se ele estava morto? Estávamos mortos. Sabe o que é? É a passagem de Ezequiel. É como se Jesus chegasse e visse um monte de cadáveres, né? Ossos secos. Assim que estava a nossa alma. A morte era real, era a realidade. Só morte, não tinha vida. Só morte, né? Só morte. Mas Jesus, ao redimir, e isso tudo já estava lá no início do plano de Deus, tudo já aconteceria assim. Então, quando Jesus veio no tempo realizar essa realidade da redenção,
ele veio como se encontrasse um monte de cadáver. A gente estava nessa realidade, né? Jesus viu que um monte de osso seco. E ele deu uma vida nova. E quem trouxe essa vida nova? Jesus. Porque nós somos enxertados nele. Ele é a videira e nós somos os ramos. E tá através do seu sangue nós recebemos a vida nova. Então hoje nós não vivemos a vida antiga de Adão e Eva, que é aquela vida pós-culpa original. Nós não vivemos mais essa vida. Só se a pessoa quiser. Só se a pessoa quiser se condenar por livre e espontânea vontade, burrice. Mas não é para a gente viver com essa vida. Porque Jesus nos deu uma vida nova para todas as criaturas. Estou falando só de católico, não. Estou falando de todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Por todos. Mas ele já sabia que teria aqueles que não ia querer. Ele fez a parte dele. Mas ele já sabia que teria aqueles que não ia querer. Mas a parte dele ele fez. Da parte dele não faltou nada. Porque tem gente que é muito ruim mesmo, muito obstinada mesmo. Muito fechada mesmo. É muito triste, né? Mas ele deu a oportunidade. Ninguém pode dizer que ele não fez. Ele fez muito mais do que alguém pode imaginar. Não deixou... Nossa Senhora, sabe alguém que faz acima? Porque bastava ele dar uma gota do sangue dele, mas ele deu tudo. Então é alguém assim que surpreende no amor. Parece que nunca acaba. Quando você pensa que já deu, Jesus já deu, não tem como alguém amar mais que o que você já amou, não tem como mais. Ele vem falando, meu amor é inesgotável, ultrapassa tudo que você pode imaginar, não tem como medir o meu amor. Então, assim é o amor de Deus. Então, ele fez tudo. Ele ressuscitou a gente, esses ossos secos se levantou e criou carne de novo e criou vida. Então, ele veio para destruir essa morte, que é a morte eterna, abrindo os céus de novo para nós, porque como que nós devemos viver na divina vontade nessa realidade? Então, ele nos regenerou por meio do seu sangue, nos dando a vida nova. Então, pelos méritos de Cristo, hoje nós vivemos a vida que foi nos dada por ele, o resgate que ele fez. Mas para que ele fez? Aí é que tá, não é para parar só nisso. É para que nós voltemos à santidade original. Quando Deus criou Adão e Eva, né, como ele criou o homem para viver, sendo morada dele, para viver na mesma vontade dele. Então é isso que ele deseja e ele trouxe para esses tempos essa revelação, né, do que ele quer de nós. Então nós não podemos desperdiçar. Se você tem a oportunidade de ouvir a palavra divina vontade, o mundo tem que parar para você agora. Você chega até o seu ouvido, que está ouvindo, que vai ouvir pela primeira vez a palavra divina vontade, livro do céu, santidade original, não pode passar desapercebido. Você tem que pesquisar e correr atrás. Isso não é qualquer coisa que você está ouvindo, não. Isso para você é de parar o mundo. O mundo tem que parar para você agora. Sua grande corrida que você estava fazendo da sua vida, você tem que parar tudo agora quando você ouve isso. Porque você está recebendo uma grande revelação. É muito sério. É muito maravilhoso. É muito sério. É muito sério. Meu Deus do céu, quando eu ouvi falar livro do céu, eu fiquei doida. Livro do céu, só isso, livro do céu, livro que veio do céu. Divina vontade, fui pesquisar. Nossa Senhora do céu, meu Deus do céu. Santidade original, voltar à ordem estabelecida por Deus na criação. O chamado da criatura a voltar à ordem, a santidade original pela qual foi criada. Quando eu descobri a divina vontade, meu Deus do céu, eu não consegui passar, ignorar. Porque era o que minha alma aspirava, desejava, divina vontade. Mas eu não sabia, Senhor, eu tenho um desejo de algo que não tem nome, eu falava para Deus. Parece que não cabe no mundo que eu desejo, é muito maior que o mundo, e é mesmo. É muito maior que o mundinho que eu estava vendo, da minha vida, das minhas coisinhas. Eu falava assim, eu tenho o desejo de algo que não se eu sei lá, tinha a sensação de que eu ia morrer. Porque eu queria entender o que estava acontecendo dentro de mim. Por que eu estava sentindo uma coisa que eu não podia tocar? Às vezes eu olhava para o céu e sentia como se ele me chamasse. Sentia como se algo me chamasse.
como se uma força, uma coisa que eu não sei o que que é, chamasse por mim, quisesse a minha atenção para alguma coisa. Eu falava, não sei o que que é, tem um chamado acontecendo dentro de mim, mas eu não sei o que que é, mas eu já sentia minha alma inclinada a responder esse chamado. Mas eu não sabia o nome disso, eu não sabia o que que era isso, mas eu sabia que tinha algo me chamando, que tinha uma força, que tinha algo ao meu redor, porque eu não entendia, mas que eu chorava por esse dom. Eu chorava por saber da divina vontade antes de saber dela. Porque Deus tem várias formas de chamar cada um, né? Então, meu Deus do céu, quando eu descobri que era isso, acabou aquela ânsia, aquela angústia, porque né, pelo desconhecido, o que que é, que eu não sei o que que é, o que é isso, parece que não existe, nada do que eu via não era isso, eu pensava que era uma coisa, não era, eu pensava que era uma devoção e não era, e aquela procura, aquela espera, né, e aí Deus usava de pessoas para falar comigo, olha, Deus quer algo para você, mas se você ainda está nova, Ele está esperando. A pessoa falou assim para mim numa revelação uma vez, rezando por mim, alguém de um grupo de oração, que estava rezando porque eu estava pedindo ajuda, né? Deus tem algo para você, mas Ele respeita porque você ainda é muito jovem. A pessoa falou comigo, Ele está esperando. Ele respeita porque você ainda é muito jovem ainda. Aí eu ficava assim, hã? Sabe? Mas eu ficava preocupada, eu queria saber, eu ficava ansiosa. Eu não conseguia ficar sossegada, saber que Deus está querendo alguma coisa de mim. Mas o que que é? Eu sinto me chamando, mas eu não sei o que que é. Eu olhava para o céu, eu olhava para as estrelas, eu olhava para a lua. Parecia que a lua estava me avisando, as estrelas estavam me avisando, o vento que batia em mim, vinha um vento forte, eu falava, esse vento está me falando alguma coisa. E tudo estava me falando alguma coisa, mas não tinha nome. Eu não sabia. E as pessoas que rezavam a Deus têm uma missão. E falava negócio de missão, falava isso, falava aquilo. E eu não estou entendendo nada, né? Entendeu? Até que aconteceu, né? Nossa Senhora, é a coisa mais maravilhosa, porque é a alma da gente que foi feita para isso. Nossa alma foi feita, viu, bebê? Tô esperando o bebê, tô falando com o bebê. A nossa alma foi feita para isso, para viver na divina vontade, para voltar à santidade original. A nossa alma foi feita para isso. Então já fica aí, atenta aí, é o atento, tá? Porque é o chamado da nossa alma. Ceia por Deus. É muito maravilhoso, gente. É maravilhoso demais. Então, não finja que não é com você quando você vê um vídeo. Você que vê o vídeo e ignora. Cuidado, não seja bobo. Que oportunidade. Que oportunidade. Quanta coisa boba que as pessoas, né, dá o play na hora, né? Vê uma receita, tá lá. Às vezes tem a palavra de Deus, corre. Tem uma receita, opa, tem isso, ó, fofoca do famoso, nem ouve, nem lê direito, vê a foto, já tá apertando de curiosidade da fofoca do famoso. Aí quando vê divina vontade, né, cuidado. É a coisa mais preciosa. Mais preciosa. Aperta esse play logo e veja e ouça logo, né? Então, então vamos lá. Então eu poderia dizer que um dos dois refletores era a Trindade Sacrossanta. O outro, minha querida mãe. Que lindo. Então um dos refletores era a Trindade e o outro era a Nossa Senhora. Ela, no breve curso de sua vida, conviver sempre em meu querer, me preparou em seu seio virginal o pequeno terreno divino onde eu, Verbo eterno, devia me vestir de carne humana. Tá vendo? Vestir de carne humana. Então, Nossa Senhora tinha campo livre para Deus, porque ela vivia na divina vontade. Se Nossa Senhora não tivesse vivido na divina vontade, ele não poderia descer, o Verbo não poderia descer na criatura com vontade humana, né? Na criatura fazendo sua vontade humana. Seria algo totalmente diferente, totalmente diferente. Então, também, para Jesus reinar plenamente em você e ter livre campo e liberdade total para descer, para reinar por meio da palavra dele, é necessário que você dê livre campo também. Morra para a sua vontade humana e viva na divina vontade, para que Jesus possa reinar em você e viver em você.
porque jamais teria descido dentro de um terreno humano lá. E a Trindade, refletindo nela, ficou concebida. Olha, a Trindade refletindo nela ficou concebida. Que isso, né? Uma coisa assim, difícil tocar nesse mistério. A gente só encanta, né? Então, fica encantado, né? Então, aquela mesma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Enquanto ficava em céu, foi concebido no seio dessa nobre rainha. Então, tanto no céu como nela. Então, na alma que vive na divina vontade, é tanto no céu também, quanto na criatura. É muito grande isso. Assim na terra como no céu, que nós rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a criatura que vive na divina vontade é um outro céu para a Trindade. E ela vem. Não é sentido figurado aqui, não. Estou usando metáfora, não. É verdade. Isso acontece. Ele vive em nós. Ah, mas a gente não vê, a gente não sente. Mas Deus já fez assim mesmo. É porque é algo natural. Não é pra gente. Quando é algo novo, a gente fala que é sobrenatural. Mas a gente tem que entender que nós fomos feitos para isso. Para Deus habitar. Para Deus descer em nós. Nós fomos feitos para isso. Tudo foi pensado dessa forma. Para que seja natural nos pensamentos do homem ele entender. É Deus que pensa em mim. As palavras dele só tem de Deus para falar. Só sai luz da boca dele. Só Deus. 24 horas por dia. Só Deus nele. Na respiração, no trabalho. Sem parar. Não é só na hora que você está rezando, não. É todo momento, em tudo que você faz. Em tudo. Porque Jesus divinizou todos os nossos atos. Tudo, tudo, tudo. Todas as outras coisas, por quão grandes, nobres, sublimes, prodigiosas, até mesmo a concepção da Virgem Rainha, todas ficam para trás. Não há nada que se possa equiparar, nem amor, nem grandeza, nem potência à minha concepção. Então, a concepção do Verbo é o maior milagre de todos, que supera tudo, né? Aqui não se trata de formar uma vida, como foi quando fez Nossa Senhora, né? Mas de encerrar a vida que dá vida a todos. Uau! Meu Deus do céu. Mas de encerrar a vida que dá vida a todos. É muito grande isso, né? É muito grande isso, porque é a própria fonte da vida. Não é uma vida que foi assim. Nós somos como que um pedacinho de Deus, né? Nós somos como que um átomo, uma faísca desse amor de Deus que vem em cada um de nós. Mas aqui nós estamos falando da fonte, do próprio Deus. Autor de toda a vida. É o autor da vida, não a vida criada pelo autor que desce. Mas agora o autor da vida, o dono dela desce. É grande demais isso. E faz se nascer, né? Deus se fazer nascer. Porque Deus, ele não é como nós, né? Ele é incriado, ele sempre existiu. Mas é como se nesse momento ele passa por um processo de começar a experimento que é como se fosse ser criado, né? Ele experimenta a nascer, ele experimenta passar por isso. Ele experimenta passar pelo que... Ele experimenta viver. O autor da obra experimenta entrar na obra e viver aquela vida da obra dele. Experimenta o que o ser humano foi feito para experimentar. Experimenta estar em um ventre materno. Experimenta ficar 9 meses nesse ventre materno e ser alimentado ali. Experimenta essa realidade de nascer e passa pelas dificuldades que um ser humano passa. Passa pelas limitações do corpo, passa pelas as limitações da vida e está na terra, né, sendo tão santo, sendo Deus, diante de homens perversos, né, porque era o estado que nós estávamos, de ser, né, ver as suas criaturas criadas feias, né? Tava feia, tava pecado, cheia de pecado, né? Então,
E ele passa por isso, né? Ele passa pelo andar, pelo falar, pela carne, né? Ele passa por ter carne, por ter corpo, né? Por, por não só ver-se fora como criador, né? Mas ele também passa como não só aquele que assiste, mas aquele que atua, né? Passa a ter essa vida e passar pelo que nós passamos, sentir nossos sentimentos, sentir sentimentos, sofrimentos, dores, né? Reais, não é mentira, não é porque ele é Deus que falou assim, eu vou me fazer um poder aqui que eu vou pôr a mão no fogo e não vou me queimar, né? Eu não vou sentir dor na hora que me crucificar, não vou sentir dor nenhuma. Os meus nervos não vão ter nenhuma dor, não vai me mandar nenhuma mensagem de dor para o meu cérebro, nada. Eu vou cortar qualquer ligação com os meus nervos. Não, não fez isso. Ele tinha o sistema nervoso, ele sentiu dor, né? Tudo isso aconteceu, né? Então, ele passou pela nossa vida para divinizar tudo, passar por essa realidade real. Por isso que a reparação, para ser reparação, precisa ser real, precisa ter entendimento, porque quando o Senhor nos reparou os atos humanos, ele passou por isso, com exceção do pecado, porque o pecado não tem nada a ver, nem faz parte, né, da nossa natureza. O pecado é contra a natureza, porque a nossa verdadeira natureza é santidade, né? É a imagem e semelhança de Deus. Então, o pecado é o avesso de tudo isso. Mas a vida de comer, de sentir sede, de tomar água, de ter que andar e a perna dói quando anda muito, o peso de pegar algo pesado, né? Toda essa realidade do sol que está no sol quente e sentir muito calor, né? Toda essa realidade, né, de sentir cansaço, de sentir fadiga, tudo isso ele passou, né? Tudo isso, e até coisas que nem precisava, né? Que da miséria, vamos dizer assim, da miséria humana, não estou falando de pecado, estou falando da miséria humana, né? Que não precisava, mas ele também passou, sentiu também, suou. Não precisava nem suar ele, né? Não precisava dessas coisas assim, né? Ele já era totalmente pronto, né? Não precisava de nada disso, mas ele passou por esses aborrecimentos, né? De suar, né? De estar, o cheiro já não está muito bom, ter que se banhar, né? Ele passou por essas realidades assim de humanas, de pequenez, né? Do nosso corpo mesmo, que é limitado, e sentiu tudo isso, né? E fez atos diferentes, em que o ser humano geralmente xinga, reclama, se aborrece, né? Quer mudar o próprio corpo quando não está satisfeito com alguma coisa, e tá sempre, e fica de mau humor, e xinga, e usa seu corpo para o mal, né? E não agradece o que tem, e ele passou por todas as dificuldades, mas fazendo atos opostos, atos de amor, atos de resignação, atos de fé, né? E rezando e reparando por todos nós. Então, é muito incrível, porque ninguém pode falar assim, Senhor, o Senhor não sabe o que você está falando, porque o Senhor está aí no céu, aí, é Deus, não sabe o que é a dor, não sabe mentira. Ele sabe, Deus sabe o que é uma dor. Deus sabe o que é sentir dor. Deus sabe o que é cansaço. Deus sabe o que é um peso, carregar uma coisa pesada, né? Deus sabe de todas as coisas, né? E Deus sabe também das próprias fraquezas do homem. E ele deixou-se também ter, né, fraquezas, né? Ele se fez fraco para, né, conquistar os fracos, vamos dizer assim, mas não pecador, isso nunca. Fraco, de sentir as dificuldades que o ser humano sente. E ele sentiu dificuldades. Ele sofreu muito na paixão, porque ele sentiu o peso a preocupação de deixar a mãe dele. Real. E ele aceitou se passar por essa também tentação na hora do Horto das Oliveiras. Porque o demônio tentou ele nesse ponto. Você vai deixar sua mãe? Você tem certeza? Usando o que? O que dói na pessoa, usando o que mais dói na pessoa, né? Para tentar desencorajá-lo. Mas isso serviu de mérito, de graça, para Jesus reparar que ele sabia que não deixa para fazer a missão, para fazer a vontade de Deus, não deixa a sua família, não desapega
não é capaz de deixar o pai e a mãe para ser um sacerdote, para viver uma vida consagrada, né? Por causa do apego à família. Então, tudo Jesus estava criando reparações. Então, ele deixou-se passar por todas as confusões. Foi uma confusão enorme para Jesus ter um amigo, um discípulo traidor. Porque poderia se esperar um traidor fariseu, um traidor soldado romano, né? Mas um traidor discípulo, que dor, que tragédia, né? Um discípulo que viveu com ele, que comeu com ele, que acampou com ele, que foi para missão com ele, que conversou com ele, que olhou nos olhos dele várias vezes, ouviu a voz dele, abraçou-o, se torna, né, um traidor, né? A dor de perder um traidor, né? A dor da condenação de Judas, porque não se arrependeu. Ele se condenou, porque não acreditou na misericórdia e no perdão de Deus, então ele se condenou e cometeu pecado contra o Espírito Santo. Além de ser descida de Jesus, mas ele teria perdão, mas ele não se arrependeu, ele achou que o pecado dele não merecia perdão, então ele não aceitou a misericórdia de Deus que superabundou sobre ele, porque como ele teve um pecado muito grave, precisava de uma misericórdia muito grande também. Mas ele ia receber, mas ele rejeitou. Então, é uma dor muito grande quando você ainda extrapola para perdoar alguém nesse nível e a pessoa não aceita. É uma confusão muito grande para Jesus. Perdeu um amigo fiel, que deveria ser fiel. A dor dos mais fiéis, ele fala, a dor dos mais fiéis para mim é a pior dor que tem. É a dor mais difícil, é a da perda dos mais fiéis. Aqueles que eu formei, aqueles que ouviu, que recebeu comida da minha boca, né? Direto da minha boca, estava perto de mim, via direta da minha pessoa, o próprio Verbo encarnado. Não é fácil. E ele sofreu muito. Então, e ele passou por todas isso, passou por traição. Então, Deus sentiu a dor de uma traição, muitas traições. A dor da traição, a dor do abandono, a dor do desprezo e até da sua própria divindade sentiu. O que alguém fala assim, nossa, mas eu senti um abandono de Deus, uma sensação de deserto. Ah, Jesus passou por isso, né? Jesus passou, ele sendo Deus, e sentir o afastamento e ficar ali com a sua humanidade mesmo. E aí é muita fraqueza que o ser humano tem em si mesmo. Se a nossa humanidade cair sobre nós e Deus afastasse um momento de nós, o Espírito de Deus se afastasse um momento de nós, meu Deus do céu, que pesadelo. Eu não consigo nem falar sobre isso, porque eu não sei. Mas é um pesadelo, com certeza. É um filme de terror. Então, ele sentiu mesmo, em real, uma privação gigante, um abandono do próprio Pai para aumentar os méritos na redenção, aumentar as graças na redenção. É muito grande, gente. É muito grande. Como se sentisse a pena de um condenado. É a pena de um condenado. E sei lá, parece que até pior que isso, né? É muito sério. É muito sério. Terrível. E Deus passou por tudo isso, mas também viu coisas lindas. Respirou o ar. Ele mesmo, né? Fez o que o ser humano não era capaz de fazer. Agradecer, aproveitar, ver a beleza da criação. Estar com as pessoas, né? Ver o brilho nos olhos das crianças, conversar com as crianças, viver, né? Saber viver, ensinar o ser humano a viver. Então é muito grande. É um mistério muito grande, Deus, né? E como ele tem interesse por isso, né? Como que e Deus tem mais interesse em viver através de nós e fazer as coisas através de nós, falar na nossa boca do que falar fora dela. Você está entendendo? Deus tem mais interesse do que se fosse ele sozinho contando as coisas dele. Porque, por exemplo, se Deus não quisesse, não mandasse a Luísa e não fizesse ela escrever o livro do céu. Se ele mesmo viesse do céu e contasse tudo, mas para ele usar desse meio não é tão interessante como o ser humano ser o narrador. E ele usar a boca do ser humano como se a gente fosse o microfone dele. E ele falar pela nossa via, pela nossa boca. É assim que ele gosta, é assim que ele quer viver. Dentro de nós, passando por nós, mesmo a gente sendo finito, mas é um finito que cabe, porque já foi feito, planejado, né? Para ele andar, para ele tocar, para ele agir.
Então é a alegria de Deus, é o entretenimento de Deus. Mais do que ele quer ser ator e espectador em você, ator e espectador. É assim que a Trindade planejou tudo. E é uma coisa mais linda, e Jesus revela isso. Revela o que é o homem para Deus também. A encarnação do Verbo revela também o mistério do que foi feito, do que o ser humano foi feito para ser. Como ele deve ser a relação dele com Deus. E Jesus vem nos ensinar isso. Até esse relacionamento com Deus, mas primeiro precisava nos, como eu falei, dar vida nova, nos regenerar, para depois nos santificar também. Trazer esse ensinamento. Tudo no seu devido tempo. Sabendo como o ser humano é pequeno, é complexo, é limitado, demora para absorver. Tudo foi feito no tempo perfeito, propício para isso. E esse é o tempo favorável, esse é o dia que o Senhor fez para nós. Então nós não podemos perder tempo e aproveitar o máximo, do máximo, do máximo, o que o Senhor fez, o que o Senhor está fazendo, o que é maravilhoso demais, né? É maravilhoso demais. Todas as outras coisas, por quão grandes, nobres, sublimes, prodigiosas, até a mesma concepção da Virgem Rainha, todas ficam para trás. Não há nada que se possa equiparar, nem amor, nem grandeza, nem potência à minha concepção. Aqui não se trata de formar uma vida, mas de encerrar a vida que dá vida a todos. Não se trata de ampliação. Deus ampliar, né? Se aumentar, se multiplicar, não, mas se restringir para poder me conceber. É muito incrível isso, né? É muito incrível. Essa restrição, né? Esse restringir-se, né? Para caber no ser humano, né? É muito incrível isso. Não para receber mais, não para receber, mas para dar. Nossa. Quem criou tudo, encerrasse em uma criada e pequenina humanidade. Imagina isso. Deus enorme, gigante, criador de todas as coisas. O eterno encerrasse no finito, uma pequenez. Gente, não tem milagre maior do que esse, né? É muito incrível a encarnação do Verbo. É muito incrível, gente. É o próprio Deus, né? Vim descer a criatura. Meu Deus do céu. É a coisa assim, é um milagre, é uma coisa incrível, né? Maravilhosa. Estas são obras só de um Deus, só Deus pode fazer isso. E de um Deus que ama, porque é muito amor mesmo para se dar dessa forma, para se restringir. E Deus tinha total domínio da razão no ventre. Não é igual um bebezinho que depois que nasce, cresce, nem lembra do que aconteceu no ventre, não lembra. Mas Jesus estava totalmente consciente, como se fosse um adulto na barriga, entendendo tudo. Então, a reparação dele no ventre de Nossa Senhora foi muito intensa, foi muito forte. E ali já começou tudo. Então, essas são obras só de um Deus que ama, que a qualquer custo quer atar com seu amor a criatura para fazer se amar, tá vendo? Qualquer custo, é aquilo que nós falamos na live, que ele fala assim, não tem, parece que eu ajo como se não tivesse nem pensasse, nem razão. O meu amor se torna obstinado, né? Que quer agir, parece que perde até a razão para amar. Porque alguém que fala assim, mas por que um Deus tão grande, que pode criar outras coisas, né? Para ele mais interessante, mas ele vem numa pequenez de um ser humano limitado, fraco, e escolhe o ser humano para viver, para habitar, né? Como que pode um Deus encerrar e se restringir desse jeito na criatura, né? Um Deus tão grande, tão infinito, tão poderoso, e nós somos um nada perto dele, mas ele quer vir habitar nesse nada. Que humildade, que coisa mais... Parece assim, parece que não tem razão, mas não é mesmo. É razão divina, é razão humana. Não parece ter razão, né, de ser, né? Mas é o amor, né? A misericórdia de Deus é divina. Para entender a misericórdia é de ser sendo divino. É vendo com os olhos de Deus. Não é vendo com os olhos humanos, porque ultrapassa tudo. Aonde a gente às vezes é limitada, a gente fala, perdoa essa pessoa até aqui. Ama essa pessoa até aqui. Tolera até aqui.
com Deus ultrapassa todas as coisas. Então é muito incrível o que ele fez, o que ele realizou, né? É muito incrível. Mas isso não é nada ainda. Você sabe onde todo o meu amor, todo o meu poder e sabedoria refugiu? Assim como a potência divina formou esta pequenina humanidade, pequeníssima humanidade, tão pequena que podia comparar-se ao tamanho de uma avelã, mas com os membros todos fornecidos e formados, o Verbo foi concebido nela. O Verbo foi concebido nela. A imensidão da minha vontade, encerrando todas as criaturas passadas, presentes e futuras, concebeu nela todas as vidas das criaturas. Gente, Jesus está dizendo que na concepção de Nossa Senhora, que no mistério da encarnação dele no ventre de Nossa Senhora, é o que nós estávamos falando no início. Junto com ele veio todas as almas. Então Nossa Senhora concebeu Jesus, o todo. E concebendo o todo, ela concebeu todos também. É aquilo que Jesus já revelou uma vez, eu vou repetir aqui, que está me lembrando. O Espírito Santo está me recordando. Jesus explicou para nós que Nossa Senhora tinha um desejo, porque quando ela foi concebida, ela ia até Deus, de alma, né? Ela era levada até Deus, várias vezes. E quando ela ia nessas visitas, ela tinha um desejo muito grande de levar consigo as outras criaturas, porque ela queria abraçar Deus, então ela queria os outros. Cadê os outros, papai? Que vão te amar também na divina vontade. Meu pai, eu quero te abraçar, aquele desejo de abraçar Deus e vendo que Deus é tão grande, tão infinito, que ela sozinha não conseguia abraçá-lo, ela tinha um desejo muito grande de abraçar completamente a Deus, né? Totalmente, né? Mas ela não pôde nela mesma, ela sendo criatura, abraçá-lo, mas ela recebeu o próprio em si. E o próprio Jesus podia abraçar tudo e todos, e podia trazer todos para abraçar, trazer todos. Então, ela abraçou todos por abraçar Jesus, por receber Jesus. Ela abraçou o Pai, ela abraçou, né? Porque ela recebeu o todo que abraça. O todo, porque só Deus pode conter a Deus. Então, Jesus é Deus, né? Então, é muito grande esse mistério. E quando foi concebido Jesus nela, todas as almas. Então, ela é mãe de todos nós. Ela nos concebeu em seu ventre. Então, ela viu cada um de nós. Nossa Senhora disse, sim, meu filho, eu recebo esse. Mesmo aqueles que não acreditam nela, que rejeitam ela, que são de outras denominações, fala que ela não é mãe de... E falam, defama ela, fala que ela não é virgem, fala que ela não é santa, ficam dizendo coisas horríveis dela, mas ela disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, 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 eu te amo. Por todos, porque na divina vontade abraça todos. Ela abraçou todas as almas. Quem vive na vontade de Deus é como se fosse também mãe para todas as almas. Porque você realmente deseja que todos conheçam a divina vontade. Você faz atos em nome de todos, por todos. Então é muito incrível, né? É muito incrível esse mistério. Então o Verbo foi concebido nela, a imensidão da minha vontade encerrando todas as criaturas passado, presente e futuro, então todos os seres humanos. Concebeu nela todas as vidas das criaturas, porque a nova vida já começou ali o enxerto. O enxerto começou não no ventre, não na cruz, né? Mas no ventre materno foi enxertado. Começou já ele conceber, porque nós fomos renascidos. É aqueles ossos secos que eu falei. A gente estava numa situação de condenação, nossas almas. Essa alma que eu declaro, ela é perdida, 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 perdida. Aí foi feito depósitos ali no ventre. Pego de novo, assumo, 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 assumo novamente. E ali a gente foi formado em Cristo, recebendo a nova vida. Então nós fomos gerados novamente em Jesus. Nós fomos gerados novamente
como se uma nova oportunidade nos foi dada de ser, e nós temos que tomar posse disso. É muito incrível, né? Isso que o batismo representa esse momento também, né? Então, é como se ele, né, estivemos sendo assumidos novamente, né? Admitidos novamente em Jesus, o nosso advogado. Tá muito grande isso por Jesus, né? Então é muito incrível isso, esse mistério. Concebeu nela todas as vidas das criaturas e conforme crescia a minha, assim cresciam elas em mim, tá vendo? Nós fomos, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, porque nós crescemos nele, né? Como se ele assumiu, então é como se fosse assim, ó. É como se fosse assim, Jesus, quando foi no ventre, ele me viu. Ele falou assim, eu assumo de novo a Ruth. Eu vou formar em mim a vida dela como deve ser. A minha vida crescida e ele reparou tudo. Todos os meus atos. Do primeiro ao último. Então tem uma nova vida em Cristo. De luz e de entendimento do que Deus quer de mim. Quando eu volto à ordem e assumo essa vida e o que Deus quer de mim, e assumo tudo que Jesus fez, e vou conhecendo o que ele fez, e volto à ordem, que ele fez isso tudo para me voltar à ordem, e assumo isso sobre mim, então eu estou tomando posse de tudo o que ele fez, eu estou recebendo os méritos dele, que são esses conhecimentos, essas luzes, essas informações. Então eu estou vivendo nessa verdade, tomando posse dessa vida nova. Então eu não vou mais viver com a vida velha do pecado, não tem sentido, né? Não vou mais pecar, não vou querer pecar, não vou querer a vida de condenação mais, porque eu assumo essa vida nova, que foi lá no ventre, né? Eu fui concebida e ele viu toda a minha vida e fez todos os atos que ele deseja de mim, e assim todas as criaturas. Então quando eu vou fazendo os atos que ele deseja, eu estou pegando esse bem, exatamente como ele deseja, exatamente como ele fez, assumindo o que ele fez. Isso é todos os seres humanos da Terra. Você que está ouvindo. É muito grande, gente, a encarnação. Porque a encarnação do Verbo representa também a nossa vida assumida por Jesus ali. Representa também nós sermos colocados de volta no... Sabe quando Jesus fala assim? É necessário vos nascer de novo. Falou para Nicodemos. É isso. E aí o Nicodemos fala, mas não tem como eu voltar à barriga da minha mãe. Mas Jesus fez um jeito para você voltar, meu irmão. Quando ele se encarnou, ele te colocou de novo na barriga. O primeiro é o último homem da terra. Todos estão recebendo essa vida nova. Mas há aqueles que querem a vida velha. Porque não conhecem, porque desprezam. E aí a gente tem que rezar muito e desejar que todos recebam esse aviso. Essas informações que cheguem a todos os seres humanos da terra. E conforme crescia a mim, assim cresciam elas em mim. Assim quanto aparentemente parecia sozinho, visto com o microscópio da minha vontade, então nós estamos recebendo o microscópio da vontade de Deus, porque estamos agora tendo essa informação, né? Então, visto com o microscópio da minha vontade, se viam em mim concebidas todas as criaturas. Então, Jesus não veio sozinho, ele veio trazendo todos, né? Sucedia de mim como quando se vêem águas cristalinas, que enquanto parecem claras, vistas com o microscópio, quantos micróbios não se vê? Então nós somos esses micróbios dessa água cristalina, que é Jesus, né? Nós somos aquele monte de micróbio que está lá dentro, que a olho nu só vê Jesus. Mas se pôr o microscópio, vê lá aquele monte de bichinho, né? Somos nós. Foi tal e tanta grandeza de minha concepção, que a grande roda da eternidade ficou comovida. Estática, eu vi os inumeráveis excessos do meu amor, todos os prodígios unidos juntos, toda a massa do universo estremecer. Meu Deus, é muito maravilhoso, Jesus. Ao ver fechar-se aquele que dá vida a tudo, restringisse, diminuísse, fechar tudo, para fazer o quê?
para tirar a vida de todos, tá vendo? Tirar aquela vida de condenação, de escravidão, de posse-culpa original e aquela situação, todos pecaram e todos estão desprovidos da glória de Deus, aquela realidade do pecado, né? E fazer renascer a todos. Então, você tem ideia do que a pessoa não valorizar a Deus? Tem ideia do que a pessoa não valorizar tudo isso? A pessoa querer viver essa vida velha? Meu Deus do céu! Por isso que Jesus manda as cruzes, os flagelos, para as pessoas acordarem, para elas voltarem a assumirem essa vida que Ele fez, que Ele deu. Assumir essa vida e não jogar fora. Não ficar mais vivendo com aquela vida velha, prefiro ser aquele osso lá, com aquela podridão lá. Não, Jesus te deu vida nova. É para assumir essa vida. E não mais ficar, porque todo mundo, toda pessoa que fala, eu sou muito pecador, 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 eu sou fraco mesmo e continuo assim, tá sempre se confirmando mais nessa realidade do que na realidade de santidade, de busca. E o que Jesus quer é que a pessoa viva na graça, busque a graça de Deus, acredite nessa vida, acredite que ao conceber-nos nele, e nele nós temos a fonte, a força, a graça para vencer qualquer mal. E você não pode falar que você é mais um mal, entendeu? Quando a pessoa continua dizendo, não, mas eu sou o meu vício, eu sou dependente mesmo, eu sou prostituto mesmo, prostituta, é a minha realidade. A pessoa está vivendo essa vida velha, ela está querendo continuar com aquela alma morta, em vez de assumir essa alma viva, renascida em Jesus, né? Então, a pessoa tem que assumir que é curada, a cura, buscar a cura. Ela tem que assumir a verdade e não mais a mentira. Porque muitas das vezes ela ouve o demônio nela que vai falar, você já era, não tem mais jeito, você está perdido, por que você não tira a sua vida? Você não presta, você não tem jeito mais, você já é um aborto, você está descartada, você é um lixo, Deus nunca vai te perdoar, você é um monstro, você é isso, você é aquilo, já era para você. E ela fica ouvindo isso e ela fica assumindo a mentira, sem que a verdade já está entre nós. A verdade está na palavra de Deus, que Ele nos ama, que Ele nos deseja, que Ele nos resgatou. Então a pessoa precisa assumir agora o que ela é, diante do que Jesus a tornou. Não o que ela é em si mesma, porque nós somos um nada, mas o que nós somos diante do que Jesus realizou, do que Jesus fez, do que Jesus assumiu em si. Nós não somos mais condenados, só se quisermos. Mas nós somos regenerados pelo sangue de Cristo, só se nós quisermos ficar com a vida velha. E Jesus viu. Ele viu aqueles que não iam querer. Ele viu essa realidade. Mas a parte dele, ele fez. Então, o ser humano precisa querer, o ser humano precisa acordar. O ser humano precisa, dizer, não, eu não sou a mentira que o Satanás me conta. Eu não sou isso, né? Eu sou o que Jesus fala que eu sou, né? Eu sou esse vermezinho mesmo nessa água cristalina mesmo, né? Eu fui regenerado por Ele. Eu fui redimido. Eu assumo a redenção na minha vida. Eu assumo essa... Então, eu não sou mais esse viciado. Eu posso renascer novamente, porque Ele rezou por mim. Então, com certeza, se hoje eu estou uma pessoa que usa droga e um drogado, com certeza ele viu a minha vida e já rezou para que eu buscasse. Então, como que eu vivo como regenerado na prática? Vou buscar ajuda. Deus levantou pessoas que abrem centros de recuperação, casas de recuperação, para pessoas drogadas, para pessoas que estão doentes. Tudo é graça que Deus dá. Tudo é fruto do mérito de Jesus ter esses canais, esses meios para as pessoas se curarem, né? Os remédios, as ajudas, os tratamentos. Então eu vou buscar para me viver essa vida de regenerado. Aí eu tenho esse vício tal, então eu vou cortar isso pela raiz, porque eu vou assumir a nova vida e não a vida miserável mais, porque eu não sou mais isso. Eu não sou isso só se eu quiser, eu só vou ser condenado se eu quiser. Se eu quiser dizer para mim mesmo e comprar a ideia de que eu sou condenado. Mas se eu assumir e pedir perdão e assumir o que Ele fez por mim, e assumir essa vida nova e mudar de vida e viver conforme a vontade dEle, então eu vou viver a vida que Ele me deu, e não mais a vida que eu estraguei, que joguei fora, que eu não fui capaz de conservar a vida que Deus me deu,
Mas Jesus assumiu por mim, para que agora eu possa assumir o que ele fez e viver uma vida nova. Então, gente, é muito sério. E é isso que ele quer de nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.